Olá, meus amigos, canal Log Brand, nós estamos aqui mais uma vez na TV Barueri Live, começando um bate-papo novamente, hoje aqui no quadro Alta Performance. Temos uma pessoa de alta performance. Nós estamos aqui com o Luciano, nosso amigo, conhece muito desse setor da Lead Primes. Seja bem-vindo, Luciano, meu amigo. Aproveite essa jornada, porque eu sei que eu vou ter muita informação e conteúdo forte para aprender aqui. Eurico, um prazerzaço estar aqui, obrigado pelo convite. Devolvendo a gentileza do amigo que esteve lá no meu programa de televisão, compartilhando a tua trajetória, a tua história. Estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de estar aqui nesse início de jornada aqui, já desejar sucesso para você aí, Obrigado. que é um cara que merece, um cara que a gente sempre na vida colhe o que semeia, né? Você sempre fez as coisas boas, é natural que você sempre esteja caminhando aí para frente. Obrigado pelo Perfeito. Bom, eu retribuo as minhas palavras para você, porque eu vejo que o teu programa é de grande excelência, né? Vimos muito falar do teu programa com tantas relevantes pessoas que passaram lá. E, claro, eu sentar lá, eu sou mais um humilde, né? Estive lá. Mas eu quero começar esse programa, esse bate-papo, Luciano, sabendo que nós estamos num momento muito novo, né? Assim, as pessoas hoje estão aprendendo a trabalhar com muitas ferramentas novas, né? Eu sei que você, de alguns assuntos relacionados ao que nós vamos falar hoje aqui, você domina com excelência. Vamos falar hoje sobre network. Me fala para mim, o que a pessoa, ou o que o ser humano precisa ter, ou o que é network? Culturalmente, Eurico, network não só para os brasileiros, mas principalmente para os países latinos, conhecer pessoas. Por isso que a gente tem tanto evento, por isso que a gente tem tantas reuniões de pessoas, o ajuntamento, agrupamento de pessoas. Isso de longe não é network. Network é um processo. A definição de network é um processo estruturado onde eu desenvolvo e utilizo uma rede de relacionamento profissional para acelerar negócio ou alavancar a carreira. Então, por essência e por definição, network é um processo. Se é um processo, tem começo, meio e fim. Quando eu conheço uma pessoa, eu estou simplesmente no início do processo. Mas se eu não avanço com o processo, eu não construo relacionamento. E network é relacionamento, não é conhecer pessoas. Então a gente tem aí essa missão aí nesses 10 anos de disseminar o network profissional no Brasil para ajudar empresas a acelerar os seus negócios ou executivos a alavancar suas carreiras. Show. Olha, já começou com lá em cima, né? Quando a gente fala de network, a pessoa fala, eu tenho um contato aqui qualquer, né? Todo mundo tem alguns contatos, e às vezes a gente não sabe mensurar o poder que esse contato, é o que você falou, tem uma jornada, é um processo. Mas quando a gente fala também da pessoa saber usar, porque não é só você ter, tem que saber usar e como chegar. Como é que funciona? Como é que a pessoa pode começar desses passos? Porque é um aprendizado, é um passo a passo, você precisa saber como chegar, porque nem todo mundo aceita, né? Por mais que você tenha o contato da pessoa, chegar, se relacionar. Como é que começa esse processo e, de fato, a pessoa se tornar um lead quente, como todo mundo fala? Eurico, primeira coisa, a gente tem que saber que a gente faz negócio com pessoas, não com empresas. Então, network você faz com CPF, não com CNPJ. E network tem que ser algo legítimo, algo verdadeiro, se interessar pela pessoa, se preocupar em ajudar a pessoa, em entender o momento da pessoa, porque você nunca vai ser ajudado por uma pessoa que você nunca ajudou. Isso é uma lei universal da agricultura. Você não colhe o que não semeia. Só que a gente tem uma cultura de vender, o caçador. Então eu quero tirar do Eurico aquilo que talvez eu preciso, mas não necessariamente ele está inteirado. Aí é uma forçação de barra. Agora, se eu entendo que o Eurico também tem as suas necessidades, eu posso de alguma maneira ajudar com a minha rede, e eu começo ativamente a ajudar o Eurico, e nesse processo de ajuda, criar uma jornada dentro do espírito de confiança, é natural que as coisas aconteçam sem forçação de barra. É que a gente tem um mindset, um padrão mental de vender e não de construir relacionamento. É por isso, mais uma vez, que a gente tem tantos eventos acontecendo simultaneamente em São Paulo, no Brasil afora, para as pessoas tentando vender algo para alguém e não pensar em construir relacionamento. Nossa. Agora me fala, então, isso tem muito a ver, então, com a internalização da pessoa, que é a questão da pessoa tem sentimentos e emoções, ela sabe aquilo que, de fato, vai poder contribuir para ela. Que normalmente as pessoas, às vezes, ela só faz contato com a outra quando ela quer alguma coisa, né? Que ela quer, poxa, lembrei de alguém e, de repente, um oi, de repente, ela aproveitando o contato, né? E eu quero... E aí você falou exatamente essa questão dos eventos, né? Estamos eventos, temos aí o bate-papo, do nosso programa aqui, a nossa ideia é trazer pessoas que venham desmistificar esse assunto. Mas quando eu ainda estou no processo ainda de sair do meu contato e aí chegar próximo da pessoa, qual é a forma mais ideal
de chegar, né? Porque nem todo mundo aceita muito bem chegar depois de muito tempo, receber um contato de alguém. Qual é a forma ideal, a forma mais elegante, né, de chegar a essa pessoa e começar uma relação? Nunca chegar diretamente se você não conhece a pessoa. Você tem que ter um influenciador, alguém que conheça essa pessoa, que confie em você e essa pessoa fazer a ponte. Ou seja, ela transfere a reputação dela para você e você conecta essa pessoa que você quer conectar através de uma referência qualificada que é esse influenciador que tem. Então, quando a gente pensa em network, Eurico, a gente tem que pensar, antes de falar de network, a gente tem que entender o que é rede de relacionamento. Porque eu faço network através de rede, e isso a gente não sabe. Para nós, é tudo a mesma coisa, e não é. A gente tem rede de contato, a gente tem rede social e a gente tem rede profissional. E quando eu não entendo qual é o perfil de cada rede e o perfil das pessoas que se enquadram em cada rede, eu tenho uma grande quantidade de pessoas penduradas em mim que não necessariamente estão conseguindo me ajudar a me conectar com os decisores que eu preciso conectar. Então, antes de falar network, a gente tem que falar de rede. E rede de relacionamento profissional não é quantidade, é qualidade. Essa rede ela precisa ser construída de uma maneira estratégica, com o perfil tal que ela tenha a capacidade de me conectar com os decisores que eu preciso acessar. Porque não adianta eu ter influenciador que não consegue chegar no decisor. Aí eu fico tentando, deixa essa rede de lado, eu fico tentando acessar direto o decisor, que é algo não aconselhável, principalmente quando você está falando de nível de liderança, C-level, que são pessoas ocupadas, que normalmente são muito requisitadas, elas não têm uma agenda disponível. Nossa. Luciano, para chegar, você tem uma trajetória muito interessante no segmento de RH. Conta um pouquinho da trajetória para o nosso telespectador entender quem é que está falando e tem informação e conteúdo para falar o que está falando. Na verdade, a minha carreira toda foi na logística, né, Eurico? Tudo que eu construí na minha vida foi graças à logística. Eu tive 3 empresas de logística, 3 operadores logísticos, vendi a última em 2010 e comecei a fazer mentoria para altos executivos que precisavam de recolocação profissional no mercado, né? Esses executivos C-level que perdem a patente e acabam perdendo o chão, né? E quando eles olham para o seu derredor, as pessoas que até então os acompanhavam desaparecem porque perdeu o interesse, porque ele não tem mais a patente. Eu comecei a fazer esse trabalho, a gente trouxe a ciência do network profissional dos Estados Unidos, a Universidade da Flórida, tropicalizamos ele aqui para o nosso país, e a partir disso a gente, por um tempo, promoveu muito mentoria, Mentor Mind, Mastermind, para poder ajudar executivos na recolocação. No decorrer dessa história, fazem 10 anos, a gente acabou estruturando a empresa com 4 verticais, ainda fazemos um trabalho de mentoria, mas não é com tanta ênfase como nós fazíamos no começo. Hoje a gente tem lá a televisão, tem clube de relacionamento, tem uma Prime, uma área de academia, onde a gente fortemente ensina e desenvolve a formação em network profissional, e nós estamos aí nessa história já fora da logística, mas a logística ainda não saiu de nós, pelo amor que a gente tem, há uma década já. Nossa, os eventos que você faz, inclusive, eu tive a oportunidade de ver algum deles, inclusive, eu vou participar do próximo, se Deus quiser, mas uma coisa importante é que, de fato, são pessoas muito engajadas, né? Você consegue fazer uma junção de pessoas de vários setores, né? São pessoas muito engajadas. Para isso, é o network, né? Isso precisa da relação, precisa a pessoa ver valor. Porque não é só ela vão, precisa ver que vai ter valor, vai ter um valor que ela vai agregar e vai ter conhecimento ali. É um pouco disso, né? Eu acho que é mais o espírito, viu, Eurico? O espírito de cooperação, né? Eu reúno pessoas para que elas possam se ajudar. Não é para que um fique tentando vender nada para o outro. Por exemplo, nós estamos aqui, o que nós precisamos entender? Que nós representamos aqui 2 redes de relacionamento, que provavelmente não se conhecem. Por que eu, ao invés de querer vender algo para o Eurico, ao invés de o Eurico querer vender algo para mim, por que a gente não combina de construir uma rede de relacionamento? Eu te coloco dentro da minha rede, você me coloca dentro da tua rede, e a gente faz negócio através de nós, não entre nós. É isso que a gente procura fazer na Prime, nos eventos. As pessoas entenderam isso, e sempre com espírito colaborativo e no mais alto nível de confiança, de credibilidade, para que a gente possa preservar a integridade que a gente tão dificilmente construiu durante a nossa vida toda. Verdade. Deixa eu aproveitar esse gancho de o que você falou dos C-levels, que muitas vezes eles mudam de posição, né? Às vezes você manda mensagem para uma pessoa, a pessoa que estava, ela tinha uma posição naquela empresa, ela muda.
em grande parte, isso depois precisa ter uma construção novamente, né? Porque ele mudou de posição, então a construção novamente. A Prime ela faz muito isso, né? Ela traz a pessoa para perto e aí você tem uma jornada com essa pessoa, com esse executivo dentro. Fala um pouco desse trabalho, porque é algo assim que é ímpar, né? Porque a pessoa não se sente só e tem vários grupos ao mesmo tempo e se relacionando, que é o mais importante, né? Ele acaba não se isolando, né? Porque o grande problema desses executivos, Eurico, é viver dentro da caverna. Eles acham que eles são eternos dentro das companhias, que eles vão aposentar das companhias, e a gente sabe que isso não é bem verdade. E quando ele toma um susto, que ele vai para o mercado, ele começa a olhar para o lado, ele não tem mais ninguém. Ou as pessoas que ele tem são aquelas mesmas pessoas que o acompanhavam quando ele estava na empresa, mas não está mais. Perde o interesse. Infelizmente, a gente aceitando ou não, gostando, não é assim que funciona o meio corporativo, é cruel. Mas enfim, o que a Prime faz? A Prime acolhe essas pessoas. A Prime, através da rede de relacionamento que ela construiu, que são mais de 1.100 pessoas, são 13% do PIB nacional hoje, ela insere esse executivo que está fora do mercado dentro do nosso ambiente. Isso gera nele um sentimento de gratidão, porque de uma maneira, quando ele mais precisava, a Prime estendeu as mãos para poder ajudá-lo, conectá-lo com pessoas estratégicas, para ajudá-lo nesse seu processo de recolocação. Então, basicamente, é isso que a Prime faz, é por isso que a gente tem esse privilégio de contar com o prestígio de tantos executivos que nos acompanham nesses 10 anos. Você vê, né? Eu também vim de logística há muito tempo e eu vi meu chão se abrir quando, de fato, eu saí de uma empresa que eu achava, né, que você conhecia e tinha todo mundo do seu lado, né? Quando você saiu, você não é mais, né? Porque você foi. Ali você não é mais. Então, o teu cargo tinha muito valor. Até eu falo até hoje, né? Eu prefiro hoje estar numa empresa, estar documentado como alguém que está construindo do que alguém que tem. Porque, de repente, desconstrói tudo, acabou, você não é mais ninguém. Mas é exatamente sobre isso, porque quando você tem uma rede de relacionamentos ainda dentro de uma empresa e você está naquela posição, você naturalmente não dá tanta importância, né? Você tem as pessoas sempre falando com você ao contrário, né? Sempre do lado da mesa. Como é que isso? Qual é a dica que você dá hoje para esse executivo que está lá na mesa hoje, que ele hoje tem a caneta? Qual é a relação que ele precisa ter com esse grupo, né? Porque tem os parceiros, fornecedores, enfim, toda a rede em volta dele. Qual é a dica que você dá para essa pessoa hoje? Construir uma rede de proteção, né? Quando ele tiver algum desconforto na sua trajetória, ele não vai ter que ficar ligando para as pessoas para pedir favor, né? Ele naturalmente nutre, em épocas boas, relacionamento, e é natural que quando ele estiver fora, as pessoas vão naturalmente ajudá-lo, porque não teve nenhum movimento de interesse pontual, mas ele já vem construindo um relacionamento, ajudando as pessoas e sendo ajudado pelas pessoas nesse período todo. Então, mas eu vou dizer uma coisa para o amigo, nesses 10 anos eu cansei de atender executivos que conscientemente reconheceram que negligenciaram o network, faz o programa com a Prime, se recolocam e cometem o mesmo erro. Porque é impressionante o quanto que eles se engajam nas corporações, o quanto eles são exigidos, e eles têm uma agenda muito concorrida, e eles esquecem que eles têm uma vida fora da empresa e que a vida deles não é na empresa. E aí acaba voltando, contrata a Prime de novo, paga de novo. Infelizmente é assim que a gente vê esses executivos que têm essas experiências de ir para o mercado e perceber que eles estão sozinhos. Bom, pessoal, esse conteúdo ele tem que ficar marcado e gravado para a gente poder usar isso o tempo todo para aprender. Vamos aproveitar que o nosso amigo mestre está aqui hoje, vamos aproveitar o quanto mais esse conteúdo para a gente poder levar isso para alguns outros segmentos e setores que estão carentes nesse momento, né, Luciano? Principalmente, estamos falando aí do setor de tecnologia, que está um boom, né, tem uma necessidade muito grande, e tem, assim como a gente estava tendo algumas palestras, algumas conversas, existe níveis, né, de pessoas que se engajam, mas o problema hoje está exatamente do como cobrar, como pedir, como apresentar uma proposta de serviço e muito mais do que isso. Como é que ele pode se posicionar para uma vaga, né? Muitas vezes não se levam, uma vez uma pessoa de tecnologia, um financeiro. Qual é o melhor posicionamento? Porque agora está uma guerra acirrada por oportunidades, né? Como é que você imagina que a pessoa pode chegar no mercado de trabalho e ter oportunidade de atingir aquilo que de fato ela tem como objetivo? Precisa ter uma rede de influenciadores. Você não consegue acessar direto o decisor. E você tem que falar com o decisor. É o cara que tem uma dor, que você tem o remédio para curar a dor desse camarada. Não adianta você passar pelo RH, não adianta você passar pelo recrutamento, não adianta você passar pela seleção. Você tem que falar com o decisor, com o teu futuro chefe. E como é que você chega nesse cara? Tendo influenciador. Se você não tem uma rede de influenciador ativa, de qualidade, de alta performance, você não consegue chegar no decisor. Logo,
você vai ser mais uma pessoa tentando acessar esse decisor ou tentando concorrer por essas vagas através dos caminhos naturais, que tem milhares de pessoas hoje no mercado buscando. Então, você tem que ter essa rede de influenciadores, é isso que a Prime faz através de um canvas. A gente ajuda os executivos a construir essa rede de influenciadores que estejam alinhados com o propósito e com a capacidade de acessar os decisores, para que ele não precise se esforçar para acessar direto o decisor, mas ele pode se apoiar de pessoas que têm acesso, credibilidade e relacionamento já construído com esse decisor. Então, a coisa flui de uma maneira muito mais natural. Nós conhecemos algumas pessoas que têm um grupo, um nível de contatos muito diferenciado, né? E grande parte dos advisors, eles usam isso para poder gerar negócios, às vezes para conectar empresas. Como é que mensura um trabalho como esse? Além, claro, da Prime, que faz isso com excelência. Como é que mensura um trabalho como esse? Como é que você consegue vender uma oportunidade como essa? Porque você tem contatos muito próximos daquilo que aquela empresa precisa. Como é que mensura isso? Como é que a pessoa consegue monetizar em cima disso? A Prime, por exemplo, ela tem uma jornada para isso, né? Então, a gente tem hoje o Prime Experience, que é um programa de geração de leads qualificados, que eu não simplesmente apresento ela para uma pessoa. Primeiro que eu não faço isso, a não ser que eu entendo que essa pessoa que ele quer acessar seja da minha rede, ele está com uma dor. Então, eu tenho a obrigação de ajudar esse meu parceiro que tem uma dor, e se eu conheço alguém que eu conheço, que eu confio, que pode resolver essa dor, eu faço essa conexão sem nenhuma preocupação financeira nisso. Agora, o que a Prime faz para o mercado? A Prime tem uma jornada, um processo estruturado de geração de leads através de um programa pautado em network profissional. Então, a gente tem uma área de inteligência, nós temos uma área de ativação e uma área de orquestração. A gente vai levando o lead de uma maneira estratégica até o momento da reunião, preparado, treinado, para que, de fato, ele possa ter acesso às soluções que o nosso cliente tem quando hoje ele está buscando algum parceiro no mercado. Ou seja, é um produto, né? Você tem um produto pronto para atingir o resultado. No teu conhecimento hoje, nós estamos falando aí muito dessa questão de posicionamento, né? A pessoa precisa se posicionar, rede social, no LinkedIn, né? Como é que você acha que hoje os executivos estão nesse sentido? Porque você faz um filtro que eu sei que olha lá para saber como é que eles estão. Como é que você acha que isso está hoje? Ou eles não precisam estar tão evidente desse jeito? Não, o LinkedIn, de fato, ele é importante. Um dia eu conversei com o presidente do LinkedIn, ele me disse assim: Luciano, o LinkedIn ajuda as pessoas a encontrarem trabalho e o Facebook ajuda as pessoas a perderem o trabalho. Porque eles se postam no LinkedIn de uma maneira e no Facebook eles expõem a vida dele de uma maneira absolutamente inadequada. Hoje a gente está conectado. Exatamente. Hoje a gente tem acesso a tudo através das redes sociais. Se você não tem esse sentimento, essa responsabilidade com a tua marca pessoal, com a tua imagem, isso pode criar algum problema na sua carreira, algum problema no seu negócio. Então, a gente precisa sempre estar atento no nosso posicionamento nas mídias sociais. Ter um padrão, ter uma coerência de comunicação com aquilo que, de fato, a gente é no dia a dia, daquilo que a gente está hoje representando nas mídias sociais. Antes, eu sempre falo, antigamente as pessoas mandavam um currículo, hoje as pessoas vão ver o teu currículo, a tua vida, na verdade, nas redes sociais, né? Como isso é importante. Bom, para fechar, Luciano, infelizmente a gente tem tempo aqui, mas eu queria ter outra oportunidade de ter o Luciano aqui, porque ele aqui vai ser um dos donos do programa aqui, porque esse cara manja muito desse assunto de network, de posicionamento. Qual é a dica que você dá para quem está chegando, para quem está nas redes, quem é que precisa buscar um pouco esse conhecimento, ter network, qual é a dica que você dá para essas pessoas? Porque eu conheço particularmente pessoas que têm contatos com muita gente, mas o telefone dele, o contato deles é sempre as mesmas pessoas muito próximas de família, mas sempre quando ele precisa de alguma coisa, parece que está pedindo favor. E amigo, é colega, é bate-papo, se conhece. Qual é a dica que você dá para esse público que tem toda essa oportunidade de gerar essa relação de amizade e também essa rede? Eu acho que eu falo por mim, Eurico. Eu sou uma pessoa que procuro incansavelmente em ajudar as pessoas. O que eu tenho, o que eu posso fazer para ajudar a minha rede de relacionamento? E faço isso de uma maneira intencional, faço isso de uma maneira espontânea. Quanto mais você ajuda uma pessoa, mais você é ajudado. Ainda que não seja por ela, mas o universo conspira em trazer
um retorno daquilo que você semeou na vida da pessoa, na vida das pessoas. Então, a minha dica que eu dou para você que está nos assistindo agora, se preocupe em ajudar as pessoas. Ainda que você tenha necessidade, ainda que você esteja com alguma dor no seu negócio, na sua carreira, mas você nunca vai receber ajuda de uma pessoa que você nunca ajudou antes. Muito difícil você ter o suporte de alguém que você talvez nunca se preocupou em saber como ela está. Então, para que você comece, Eurico, a ter uma boa rede de relacionamento, você precisa gostar de pessoas e investir a sua vida em ajudar as pessoas. Quando você dá esse primeiro passo, o resto fica tudo mais fácil, porque a pessoa percebe que você tem um bom coração. Você não está ali por interesse, mas você está ali espontaneamente para ajudá-la naquilo que ela precisa. Isso já é um bom caminho para você construir uma rede de qualidade que vai te ajudar quando você precisar. Show. O evento. Como é que está agora os eventos? Quando é que vai ter o próximo evento? Como é que pode acessar? Porque assim, é alto nível, a gente sabe que não é para qualquer tubarãozinho. Qual é os próximos eventos e como é que faz para participar dos seus eventos? A minha sugestão é que entre no nosso site, primeleadsbrasil.com.br, lá tem toda a programação, a gente está voltando com o clube de relacionamento depois dessa época de pandemia, nós temos 18 conselheiros hoje que estão nos ajudando a repensar no clube, dar uma velocidade no clube, então logo, logo o clube volta e volta com força. Paralelamente, a gente já tem aí almoço de relacionamento, jantar de relacionamento, voltamos com os nossos treinamentos presenciais em network profissional. Lá no nosso site, o telespectador, o amigo vai poder acessar tudo aquilo que a gente tem como calendário. Luciano Rocha, presidente da Prime Leads Brasil. Meu amigo, prazer enorme você com a gente aqui hoje. Eu tenho certeza que vai somar muito aí na nossa vida, um pouco mais de conhecimento de leads. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Eurico, eu quero aprender a fazer network igual você faz. Porque você, de 15 dias, você não esquece de mandar uma mensagem para mim, para lembrar de mim. Eu falo, cara, eu gosto de você. Eu gosto de conectar com você. E tem mais uns 500 pessoas que é assim. Quando a gente se aproxima das pessoas, a gente não está só ajudando ela, você está se ajudando também, né? Porque você cria uma relação de ter alguém ser um braço para sempre te ajudar. Mais ou menos isso, né, Luciano? Assim, a gente fala mais dessa relação, mas você cria um grupo de amigos ali muito próximo. Claro, você vai criando algumas esteiras, né? Alguns campos ali, alguns mais próximos, mais distintos, mas todo mundo muito próximo ali de você. O network, ele quebra o padrão mental do egoísmo. O network, ele nos obriga a poder, primeiro, pensar no outro, não em si próprio. Isso é uma quebra de padrão mental, isso é uma mudança de mindset, que nem todo mundo está disposto a viver isso, por isso que às vezes fica se arrastando na carreira, se arrastando no negócio, sendo que ele poderia ter uma rede para ajudá-los nesse processo, uma rede onde ele poderia nutrir através de gentileza, através de generosidade. Ele fica muito preocupado com ele e, obviamente, as pessoas conhecem isso e, quando ele precisa, as pessoas normalmente se distanciam, porque olha para trás, olha para a história dele e percebe uma pessoa de interesse e não uma pessoa que pensou em construir relacionamento. Luciano Rocha, presidente da Prime Leads Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. E espero que você tenha gostado do nosso bate-papo aqui também. Adorei. Estou sempre aqui que me convocar, estou sempre comigo. Obrigado pelo convite. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo programa. Fiquem com Deus. Um abraço.